As palestras iniciais serão feitas por nossos jovens talentos. Quem nunca assistiu a uma palestra do nosso companheiro e alumni Fred Marques? Até agora, nesta oportunidade. Ele será novamente o presidente distrital da Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão 2025-2026 do nosso distrito. E o tema de hoje será Diversidade, Equidade e Inclusão. Como usar a inclusão, a diversidade a favor dos clubes como mola propulsora de crescimento? Mas vamos a fundo. Você já parou e pensou sobre o que significa DEI e como agir em suas comunidades? Convido, portanto, o alumni Fred Marques. Estamos, sim, em uma era das mudanças. Vivemos um mundo diverso. A estrada, ela é longa. Estamos, sim, em uma era das mudanças. Vivemos um mundo diverso. Se eu tivesse que falar o que é diversidade em uma palavra, eu diria riqueza. Riqueza em todos os sentidos. Bom dia, Rotary. Tô aqui, gente. Bom dia. Bom dia, Distrito 4521. Prazer estar aqui com vocês hoje. Queria começar agradecendo, na pessoa do governador Toledo, todas as autoridades aqui presentes. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é... que é mesmo? Riqueza? Gostei da resposta. Será que esse assunto é complexo? Será que é... Será que é delicado? Difícil de falar? Não! Vamos conversar sobre isso aqui. Não mais. Pois bem, já que a gente está falando sobre diversidade, equidade e inclusão no contexto do Rotary, a intenção aqui é a gente conversar durante esse tempo todo, durante 30 minutinhos ou 25 minutos, e vou passar vídeos para vocês, a gente vai conversar, trocar ideia. O que eu quero aqui é fazer alguns acordos com vocês. E quais acordos que eu quero? Primeiro acordo, a gente vai ter interação. Como assim, Fred? 8 horas da manhã, domingo, terceiro dia, eu preciso jogar essa energia lá em cima e a gente precisa aqui conversar sobre esse assunto de modo interativo. E aí, seguindo então, após essa abertura, eu queria fazer esses acordos com vocês. Além da interação, fica à vontade, tira foto, pode perguntar, e a gente precisa que isso é o mais importante. Vulnerabilize-se. Vulnerabilize-se. Olha o poder da vulnerabilidade. E a gente vai entender o porquê que eu estou destacando isso aqui, nesse início do nosso domingo aqui hoje. Vamos então focar no nosso objetivo, e eu vou tentar, tá, gente?
Vou tentar ser divertido mesmo. Vamos lá, então. Pois bem, falar sobre esse assunto é um assunto que eu gosto de fazer a seguinte reflexão. A gente precisa, e o meu objetivo aqui hoje, é que todos nós... Tem gente que usa óculos aqui? Quem não usa óculos? Às vezes você tem estigmatismo, miopia, não sei. Eu tenho meu óculos aqui, olha só. A intenção é que no final dessa palestra, vocês todos consigam usar o óculos da diversidade. Para a gente começar a enxergar o que às vezes já está na nossa frente. Só que às vezes a gente não enxerga. Olha que forte isso. Pois bem, acredito que muitos aqui me conheçam, já tenho 10 anos de família rotária, mas eu deixo aqui o meu currículo. Eu sei que essa parte às vezes é chata, eu não vou ficar aqui falando que sou isso, aquilo. Se você quiser, você dá uma olhadinha ali, mas eu sei que às vezes alguém vai perguntar assim, quem que é esse menino aí? Então, se você está se perguntando e está pensando se você quer me escutar ou não, desculpa, tem que usar argumentos de autoridade. Pois é, eu sou professor da Fundação Dom Cabral, uma das melhores instituições de ensino de business do Brasil e do mundo. Professor da PUC, quando tem uma pós-graduação que tem uma disciplina de quê? Fred, tem pós-graduação e tem disciplina de diversidade? Pois é. Advogado, dentre outras coisas, e aí está o currículo para vocês. E aqui, algumas das empresas que eu trabalho ao longo desse tempo. Dou palestras profissionais no mercado corporativo para Vale, para Gerdau, para Valorec, falando sobre o quê? Diversidade, sobre comunicação e oratória. E assim como vocês, eu sei, que bom que vocês acordaram, fizeram um esforço de estar aqui às 8 horas da manhã. Você sabe, governador Toledo, que eu fiquei pensando, será que o público vai vir? Eu não pude estar aqui ontem, estava dando um treinamento de comunicação e oratória durante 9 horas. Falei, eu vou lá, o governador me convidou e eu espero que tenha um público legal. E que surpresa boa saber que vocês vieram aqui falar sobre esse assunto que muitas das vezes é ignorado. Pois bem, seguindo aqui então, vamos lá direto ao ponto. Eu quero gerar interação para vocês. Eu quero fazer a seguinte interação. Quem já viu minha palestra sabe que eu sempre faço isso. Eu quero que você pense, e eu vou dividir o público da direita, do meio e da esquerda. Eu quero que você pense o que é diversidade para você em uma palavra. Não é para dizer, professor Fred, Rotariano, companheiro, eu acho que, na minha opinião, não, é uma palavra. Simples. Vocês entenderam? Uma palavra. O que é diversidade para você? Eu vou querer escutar primeiro o pessoal aqui da minha esquerda. Se eu tivesse falado o que é diversidade em uma palavra, que palavra que o pessoal da esquerda falaria? Riqueza? Gostei, hein? Pessoal acessando o vídeo. O que mais, gente? Reconhecimento. Natureza. Aceitação. Múltiplo. Visibilidade. Vem o pessoal do centro aqui. O que é diversidade? Respeito. Alternativa. Singularidade. Variedade. Legal. E aqui o pessoal da direita. O que é diversidade? Igualdade. Pluralidade. União. Amor, legal, muito bem. Se vocês me perguntarem para mim, professor Fred Marques, professor de diversidade, palestrante no meio corporativo, advogado, diversidade para mim é? Riqueza. Riqueza em todos os sentidos. Inclusive, eu quero te dizer que diversidade em todos os sentidos, por quê? Porque riqueza é, inclusive, financeira e econômica. Eu estou falando também de dinheiro. Fred, eu não entendi. Por que você está tratando desse assunto aqui, diversidade no meio corporativo? Eu vou passar muito rápido aqui. Eu só queria te dizer que esse assunto está ligado às grandes corporações de todo mundo. Já ouviram falar em ESG? ESG? Olha lá, o S social com diversidade e inclusão. Além disso, a gente também tem aqui alguns dados que eu trouxe para vocês. Olha só, de acordo com a McKinsey, a gente tem aqui que mais diversidade de gênero, mais mulheres, gera um faturamento maior de 21%. Quem tem empresa aqui? Será que seria legal se ter um faturamento de 21% maior? E se tiver um lucro maior com diversidade étnica e cultural? Fred, você não está entendendo. Você não está palestrando para a empresa. Você está palestrando para o Rotary. Você entendeu isso, professor Fred Marques? Eu não entendi. Mas eu preciso te convencer e mostrar para você que esse assunto,
ele vem top-down, de cima para baixo, e é um movimento global. Então, a partir disso, tem aqui revistas, pesquisas que atestam essa importância. E aí, depois, se vocês quiserem, compartilhe o material. Bom, eu quero trazer então para o Rotary. Quem que é aquela pessoa ali com o microfone na primeira foto? Vocês conhecem? Ah, claro que conhecemos, Fred. Pois é, fui entrevistado pelo presidente Mário César no Instituto Rotary de São Paulo. Primeira plenária da história do Rotary, falando sobre diversidade, equidade e inclusão, no ano de 2022, está ali, ó, 2022, junto com o governador Paulo Fonseca. Conhece o governador Paulo Fonseca? Ele foi o chair desse Instituto Rotary, também com o Patrick Nunes, que é representante do Rotary Internacional. Por que eu estou falando isso? Para você entender que o que eu estou falando aqui agora é só no Distrito 4.521? É no Rotary todo, é no Brasil todo e no mundo todo. Beleza, Fred, já entendi isso. Já que você já entendeu, vamos lá. Vou passar muito rápido aqui também. É só para que você talvez nunca ouviu falar que no Rotary a gente tem um comitê de diversidade, equidade e inclusão. E para esse comitê eu tive a oportunidade de, inclusive, ser um dos presidentes do comitê nacional. E eu tinha uma equipe do Brasil todo. E essa equipe, eu vou passar muito rápido aqui, isso foi no ano do presidente do Henry Gotton. A gente tinha gente aqui, ó, Jane de Pernambuco, Raimundo da Bahia, Luciene de Santa Catarina, Arthur de São Paulo, governadora Regina Dominato, conhecem? Membro também do comitê, aqui de Minas, Vitor Aguiar de Minas, Érica Roriz do Rio de Janeiro, Thalita de Mato Grosso do Sul, José Roberto de São Paulo, Anderson do Rio Grande do Sul, governadora Anaídes do Espírito Santo, governadora Anaíses de Paraná, governadora Denise do Espírito Santo, Marie Claire, minha vice-presidente, que é a única brasileira representante do Comitê Internacional do Rotary de Diversidade, Equidade e Inclusão. Aqui é só para você entender que isso é só no 4.521, gente? Não. É no mundo todo, no Rotary e fora do Rotary. E eu tive a oportunidade de liderar por um ano uma equipe com pessoas mais velhas que eu e com 3 governadores. Já entendi, Fred? Pois bem, já que é assim, eu quero propor um exercício. Faz esse exercício comigo aqui. Olha esse vídeo e prepara as suas mãos. Vai devagarzinho, você vai acompanhando. Cada indivíduo é único. Nossas diferenças podem ir além das dimensões. É um exercício, hein? Valorizamos líderes que abraçam as diferenças culturais, tornando os Rotarys clubes mais fortes. Quão diverso é o seu clube? O exercício, verifique seu privilégio. Convido vocês então a baixar um dedo sempre que uma afirmação se aplicar a você. Então você coloca as 2 mãos aí, você vai abaixar um dedo. É uma maneira rápida e fácil a gente entender esse privilégio. Quem tiver vergonha, pode colocar a mãozinha aí, dentro do paletó, escondido. Vamos lá, vamos fazer esse exercício então? Vamos responder as perguntas ali desse vídeo oficial do Rotary. Você tem que ligar antecipadamente ao local de um evento para garantir que possa acomodar suas necessidades? Eu não preciso, então a minha mão fica assim. Se você precisar, você abaixa um dedo. Olha lá. Não consegue encontrar facilmente filmes ou livros que o protagonista represente você? Ixi, isso aí eu tenho. Abaixa o dedo. Seus feriados religiosos ou culturais não são considerados feriados nacionais? Os meus são considerados. Então não abaixa o dedo. Alguém automaticamente presume que você não é do país onde mora? Vai da sua concepção. Leva mais tempo para lidar com a autoridade simplesmente por causa do seu sobrenome ou local de origem? Não se sente seguro ao caminhar para casa sozinho à noite? E aí, mulheres? Já sentiu vergonha ou medo de demonstrar em público afeto ao seu parceiro romântico?
Você não fez curso superior? Você fez, você fica com a mão tranquila ali. Se não fez, você abaixa o dedo. Foi promovido ou ganhou um novo cargo por causa do seu gênero? A maioria das reuniões que participa não são conduzidas na sua língua materna? Quantos dedos estão levantados aí? Em sua comunidade, há pessoas que teriam respondido de maneira diferente? Em caso afirmativo, quais são as barreiras potenciais que tornam mais difícil eles se envolverem com o seu clube? Muito bem. Entenderam a dinâmica, gente? Será que tem pessoas privilegiadas aqui? Será que você é privilegiado? Será que você reconhece que você é privilegiado? Será que para ser rotariano tem que ser privilegiado? Reflexões para você pensar. E se a gente está falando sobre isso, e aqui devido ao meu tempo, eu vou seguir aqui, a gente poderia até conversar, compartilhar visões, opiniões, etc. Eu queria pedir uma pessoa aqui. Vocês estão com material aí? Quem está com material que a gente recebeu aqui do seminário distrital? Quem está com material? Muito bem, muito bem. Vou pedir ali, Eduardo Favila, pega para mim aí, quem tiver com material, que foi distribuído pelo governador Toledo. Deixa eu ver se eu não estou louco. Sugestão de metas para os clubes do ano rotário. Pega aí. Sugestões de metas. Eu vou pedir... Tomar liberdade aqui, vou puxar sardinha, gente. Chamar meu presidente aqui do Rotary Pegando do Santo Leste. Eduardo Favila, lê pra gente aí qual que é a sugestão, e aí se você tiver com papel aí, acompanhe aí pra mim a sugestão de número 10. Sugestão de número 10, por favor, companheiro Eduardo Favila, presidente agora do Rotary Pegando do Santo Leste, no ano 25-26. Bom dia a todos. Sugestão número 10. Criar no clube uma comissão de diversidade, equidade e inclusão e apresentar pelo menos uma atividade até 31/3/2026. Muito bem. Criar um clube, uma comissão de quê, gente? Diversidade, equidade e inclusão. O seu clube tem? Sim. Não? No meu ano rotário, né, nesse ano atual, estou como presidente da comissão do meu clube, do Rotary Belo Horizonte Leste. No ano seguinte, no ano que vem, estarei como vice-presidente do clube. Sempre tem que ter uma pessoa. Sendo bem sincero com vocês, fácil demais para testamento, hein? Eita coisa boa. Ô, gente, dá uma canetada lá e resolve esse troço. Resolve? Não. Formalmente, né? Formalmente você vai ter uma pessoa. Aí você pergunta para a pessoa, o que é isso? É desigualdade, isonomia e desinclusão. Será que a meta que o governador Toledo colocou aqui é só criar uma comissão? Olha a segunda parte. E apresentar, pelo menos, uma atividade até 31 de março de 2026. Então você pode até dar uma canetada se quiser. Mas você vai precisar criar algum projeto relacionado à diversidade para o compensamento. Se você quer bater meta, fica aí a meta do governador. Pois bem, vamos seguir aqui então, já que a gente está falando de um movimento global. E aí, diante disso, eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer essa dinâmica com vocês rapidinho. Coloca lá na foto de igualdade. Responde para mim sim ou não. A pessoa de camisa azul vê o jogo? A pessoa de camisa vermelha vê o jogo? A pessoa de camisa roxa vê o jogo? Se tiver aqui uma branca... Um buraquinho, né? Vamos lá, igualdade. Muito bem. Todos são tendo tratados de maneira igual? Todos têm quantas caixas? Esse aqui tem uma caixa, duas ou três? Esse aqui? Esse aqui?
Está tendo igualdade no número de divisão de caixas? Pois bem, vamos lá. Aqui, consegue ver o jogo? Sim. Aqui, consegue ver? Sim. E aqui? Também. Tá até feliz, né? Finalmente. Finalmente. Quantas caixas? Nenhum. Nenhuma. Aqui? Uma. E aqui? Equidade. E a realidade? Oh, gente. Deixa eu entender uma coisa aqui para vocês. Deixa eu entender uma coisa aqui, um outro exemplo para a gente fechar. Essa pessoa aqui, essa mulher, consegue andar de bicicleta? Não. Esse aqui consegue andar confortavelmente? Não. Essa aqui consegue andar confortavelmente? Sim. E esse aqui? Não. É a mesma bicicleta? Estão tendo tratado de forma igual. Mas... Aqui, consegue andar de bicicleta? Sim ou não? Aqui consegue? Confortavelmente? Aqui? E aqui? Equidade. Fred, vamos lá. Eu lembro lá da minha aula de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Nas primeiras aulas, introdução à ciência do direito. E o professor falava para a gente assim: igualdade, para Aristóteles, é tratar igualmente os iguais. E desigualmente os desiguais. Vírgula, na medida da sua. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Se eu tratar todo mundo igual, a gente alcança, de fato, aqui, a vista do jogo? Quer dizer que eu preciso tratar de forma desigual para alcançar a igualdade? Para tudo. Quer dizer que eu preciso tratar de forma desigual para alcançar a igualdade? Fred do céu. Professor, palestrantes, por que seu celular está tocando? Você esqueceu de colocar no silencioso? Não, é para me alertar do tempo. Pode deixar que eu vou cumprir meu tempo. Pois bem, já que a gente está falando sobre isso, eu quero desafiá-los. Mas eu não vou expor ninguém. Eu só quero que você pense. Quais são os 5 valores da nossa instituição? Opa, já escutei uns aqui. Quais são os 5 valores? Você que é rotariano aí, rotaractiano, tem 5, 10, 20, companheirismo. Diversidade. Opa, serviço humanitário. Olha os governadores. Liderança. Integridade. Serviço humanitário. Fred, ainda bem que você não levou o microfone para mim. Fica tranquilo. Diversidade. Lá na base já tinha diversidade. Lá na base já tinha diversidade. Lá nos Estados Unidos, gente, cara. Olha aí. Liderança, serviço humanitário, companheirismo, integridade e... Oi? Fred do céu, eu não sabia disso não? Quer dizer que é um valor da nossa instituição da diversidade. Mas eu não concordo. Olha, deixa eu te falar, você está discordando dos valores da instituição que você pertence. Não vem falar comigo, vem discutir lá com o Rotary Internacional. Então, para a gente encaminhar para o nosso encerramento, queria pedir aqui para o governador Toledo, só para ler. Declaração de Diversidade, Equidade e Inclusão. Do Fred Marques, gente? De onde? Todos. O Rotary valoriza a diversidade e celebra as contribuições de pessoas de todas as origens. Estamos criando uma organização mais aberta e inclusiva, justa para todos. Acolhemos pessoas com diferentes perspectivas e ideias que contribuem para que o Rotary crie mudanças duradouras ao redor do mundo. O Rotary cultiva uma cultura diversificada, equitativa e inclusiva, no qual todos têm oportunidades de participar como associados e líderes. Obrigado, governador. Pois bem, declaração do Rotary Internacional de Diversidade, Equidade e Inclusão. Poderia trazer aqui um panorama, trazer todo o histórico, trazer diversas coisas sobre esse assunto, mas estou trazendo aqui a declaração do Rotary Internacional, estou trazendo os valores, estou trazendo um vídeo, aquele vídeo que eu mostrei do exercício. Aquele vídeo é de onde, gente? É do Rotary? É oficial? Tá onde? Estamos falando aqui, né? Sexta, sábado, domingo, né? Lá na Central de Aprendizagem. Muito bem. Para a gente encaminhar para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta. Levanta a mão e olha para o lado. Você vai levantar a mão se você... Calma que eu vou fazer a pergunta. Eu sou ansioso, né? Levanta a mão. A
pergunta é a seguinte: quem aí tem mais de 40 anos? Olha para o lado. Olha para trás. Nossa Senhora. Vamos ver um vídeo aqui então. Eu sou speaker, né? Head Speaker Coach no TEDx Belo Horizonte. Quem já ouviu falar de TED aí no TEDx? Sabe o que é? Eu sou um dos organizadores desse evento aqui em Belo Horizonte. E eu vou passar para vocês, pausa para mim por favor, esse vídeo que foi gravado no Palácio das Artes para 1.700 pessoas, da Carol Gattas, que é uma atleta olímpica que eu tive o prazer de treiná-la. Assim como eu tive o prazer de treinar Hélio de la Penha. Conhecem o Hélio de la Penha? Do Cacete do Planeta? Assim como o João Branco do McDonald's. Assim como o Maurício Pestana, CEO da revista Rasta, e diversos outros executivos e palestrantes. Eu co-construí esse texto e eu queria fazer uma reflexão para vocês. Eu vou soltar só o finalzinho dele, a partir de 9 minutos. 9 minutos. Se você quiser ver esse vídeo depois, você assiste lá no YouTube. Só você digitar TEDx Carol Gattas. 9 minutinhos. Queria que a gente encaminhasse para o encerramento aqui da nossa apresentação com essa reflexão. Por favor. Eu descobri que eu ainda era aquela jogadora que tinha muito a dar para o voleibol e que estava num ótimo momento, apesar da idade. Quer dizer, não apesar da idade, mas por causa dela. Eu atingi meu auge não só de experiência, mas de desempenho, depois de passar da idade. A idade fez com que eu parasse de ser só uma jogadora de vôlei e finalmente me tornasse uma atleta digna de pódio. E isso tem uma grande diferença. Eu falo isso agora como se tivesse sido fácil, mas eu estava ciente da minha idade durante todo o trajeto até os Jogos. Eu pensava, eu tenho 40 anos, e se cancelarem os Jogos por causa da pandemia? Eu nunca mais vou ter outra chance. Eu tenho 40 anos. Se eu pegar Covid durante os treinos da seleção, vão ser 14 dias parada. Isso é uma eternidade para atletas. Eu tenho 40 anos. Será que eu vou conseguir seguir em alto nível em todos os Jogos das Olimpíadas? Eu tenho 40 anos. Se cairmos nas quartas de final, como todos têm dito, meu sonho acaba por aqui. Hoje, eu posso dizer que eu tinha 40 anos quando eu subi no pódio e recebi uma medalha olímpica. E você? Qual é o seu pódio? O que te impede de subir nele? É algum motivo real? Ou é você mesmo bloqueando o caminho? Quando vocês saírem dessa palestra, eu quero propor um desafio para vocês. Um desafio de atleta. Eu quero que você pense uma coisa que você sempre quis, mas que desistiu por achar que era velho demais. E eu quero que você escreva essa conquista como uma meta no final do próximo ano. Treine, encontre colegas de equipes, compita. Compita com outras pessoas que têm o mesmo objetivo. Seja teimoso, como uma atleta de 40 anos. Desafie-se. Eu compartilho a minha história com você para te perguntar: quantos anos você tinha quando decidiu que era velho demais para correr atrás dos seus sonhos? Meu nome é Carol Gattas. Eu tinha 28 anos quando eu decidi que era tarde demais para correr atrás dos meus. E posso dizer com muito orgulho e com muita teimosia de quem não seguiu essa decisão. Eu tinha 40 anos de idade quando finalmente os conquistei. Obrigada. Quantos anos você tinha quando decidiu que era tarde demais para correr atrás dos seus sonhos? Será que quando a gente fala em diversidade, em equidade, inclusão, a gente está falando daquela pessoa lá? Daquele fulano de tal? Será que a gente não está falando
da gente mesmo? Se você tem mais de 40 anos, possivelmente, você já passou por algumas situações que depois dos 40 anos, você talvez nem sentia, nem enxergava. Entenda que a diversidade não é o outro, é também você. E o Rotary Internacional promove a diversidade, tem como valor a diversidade, tem materiais sobre a diversidade, tem um comitê de diversidade nacional, um comitê internacional, tem cursos, inclusive já indicados pela governadora Nívia, pelo governador Toledo, o Brain Center, a Central de Aprendizagem, para entendermos um pouco mais sobre esse assunto. Diversidade, equidade e inclusão. Será que a gente pode usar ele a favor dos nossos clubes como mola propulsora de crescimento? Qual que é a nossa meta agora, no ano do nosso presidente do Rotary Internacional, Mário César? Será que essa meta tem a ver com a diversidade, equidade e inclusão? A gente aqui tentou, e espero que eu tenha conseguido, pensar um pouco, refletir um pouco mais sobre o significado de diversidade, equidade e inclusão e como que a gente pode, de fato, agir em prol das nossas comunidades. Com muito orgulho, sou rotariano há 10 anos. Eu costumo não falar sobre isso, porque tem gente que talvez, quando eu falo isso, pode me olhar de um jeito diferente. Mas eu queria saber que tem gente do Rotaract aqui? Levanta a mão. Com muito orgulho eu vim do Rotaract, de dentro da casa, do Rotaract Belo Horizonte Leste, agora rotariano do Belo Horizonte Leste, presidente do Comitê de Diversidade Brasil, e vivo a diversidade como propósito. E tenho a alegria de servir aqui, obrigado pelo convite, governador Toledo, em prol do Rotary, em prol dos clubes. Estou à disposição de vocês no meu Instagram, no meu LinkedIn, para a gente trabalhar a partir desse ano agora, 2025, 2026, ou melhor, continuar trabalhando. Inclusive, gostaria de ressaltar aqui o trabalho belíssimo que foi feito pela companheira Lara, do meu clube, do Rotary Belo Horizonte Leste, em prol da diversidade e da inclusão. Não se esqueça, a diversidade não é o outro, a diversidade também é você.